Saudações, mais uma vez, a todas e a todos. Hoje nosso assunto da nossa aula será aí um pouco dessa cultura do princípio da colonização e dando uma ênfase ao jesuitismo, né, que teve um papel fundamental na nossa formação religiosa e cultural. Né? Nós vamos falar sobre esse assunto aqui com você. Eu compartilho aqui o PowerPoint. Gente, seguindo. Está aí, né? O Brasil Colônia, parte 2, Estado e a Igreja. Então, nessa nossa aula, nós vamos ressaltar para vocês a importância da Igreja na formação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, né? Estado não, a sociedade brasileira. Então, você não pode imaginar, né? Possível imaginar aí a expansão marítima, comercial, né? Dos séculos XV e XVI, sem você falar nessa intrínseca, não é mesmo? Nosso livro nos fala aí de uma conciliação de interesses entre a burguesia comercial, né, a nobreza feudal, o Estado e a Igreja Católica. Né? Quando eu trato igreja, estou tratando aí da Igreja Católica, catolicismo. Bom, temos que perceber também que tudo isso está interligado, né, a um momento europeu da Reforma Protestante e, naturalmente, da Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, esses são ingredientes que nós vamos tratar aí durante essa nossa dissertação com vocês. Né? Passando aí para frente um pouquinho, está lá o jesuitismo e o padroado. Então, o jesuitismo, o que foi? Né? Autores da historiografia brasileira são unânimes em perceber que a cruz, quando não chegou antes da espada, chegou junto com a espada. Ou seja, a expansão colonial, né, ao lado da expansão religiosa, católica. Né? Bom, e quem foram os responsáveis por isso? Os jesuítas. Né? Está, inclusive, falamos disso quando nós tratamos da Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, né? Uma ordem religiosa católica formada aí a partir até de uma estrutura militar, né? De sacerdotes rigorosamente, né? Institucionalizados do catolicismo e que saíram aí mundo afora, junto com os colonizadores, para justamente atrair fiéis para o catolicismo, para o cristianismo, né? Visto que eles perderam muitos fiéis aí durante o processo da reforma protestante na Europa. Então, os jesuítas vêm para o Brasil, né? E chegam aí os primeiros jesuítas, nós destacamos alguns, chegam os primeiros, especialmente o primeiro deles, né? Os primeiros, né? Cuja chefia estava aí no padre Manuel da Nóbrega, né? Chegam aí no primeiro governo, junto com a missão do primeiro governo geral, né? De Tomé de Souza, e chegam com a missão de catequizar esses gentios, essa gente nativa, né? Esses indígenas que o Coimbra havia escrito na sua carta lá para o rei de Portugal, era um povo sem Deus, povo pagão, né? E que, portanto, de boa índole, né? Em muita comunhão com a natureza, eram muito receptivos, era fundamental que se transformassem essa gente em gente cristã. Então, o Padre da Nóbrega chega com essa missão. E nós demos destaque aí para outras figuras importantes, né, dessa catequização indígena, né, dos nativos, que é o Padre
de Anchieta. Ele vai escrever sua primeira gramática, né, portuguesa na língua tupi, né, para poder espalhar ali o conhecimento, né, ou pelo menos parte do conhecimento, para esses curubins, essas crianças, né, agora crianças nativas, indígenas, tinham maior facilidade em aprenderem, né, essa nova cultura. O Frei Vicente vai escrever o primeiro compêndio de história do Brasil, aí nesses iniciais momentos da colonização. E o padre Antônio Vieira, isso foi muito importante. Tem uma obra literária de estilo barroco, muito bonita, né? Chamada Os Sermões, de Antônio Vieira, do padre Vieira, em que ali ele fundamenta, né, os princípios do que nós chamamos essa obediência ao cristianismo e à coroa portuguesa, onde ele defende ali o direito do colonizador, né? A notoriedade desses e a obediência desses senhores de terras, né? O cristianismo como a única forma de salvação, né? Os únicos preceitos a serem seguidos. Então, obra importante da literatura brasileira aí nesse princípio. O que é que nós chamamos de padroado, gente? O padroado, ele é um acordo firmado entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica de que, né, o Estado português, a coroa portuguesa, patrocina economicamente a Igreja Católica nas suas colônias, nós estamos falando aí de Brasil, né? Patrocina financeiramente né, terras, com construções de templos, de escolas, pagamento de salários, né, de ganho às autoridades da igreja, né? E, em troca, o que a igreja deve fazer? Ela vai criar uma consciência, uma cultura de submissão desse colonizado, desse colono, em relação à autoridade da coroa portuguesa. Então, isso explica muito por que nós, a sociedade brasileira, temos muito essa coisa de, né, estar submisso à autoridade ainda do poder de poder político, né? A autoridade política é que determina, né, os destinos da sociedade. Muito se explica por causa dessa formação inicial aí desde a colonização. Bom, a prerrogativa desses jesuítas, naturalmente, é a conversão dos índios, né? Novos adeptos da Igreja Católica, e para tal, eles, né, vão fazer as suas missões, os colégios, né? Vão adentrar o sertão adentro, levando, né, as missões religiosas, construindo ali capela, não é isso? E se adaptando àquela cultura local daquelas tribos que viviam naquelas regiões, né? Muitas vezes assimilando o entendimento deles e adaptando esse conhecimento deles, conhecimento oral, naturalmente, né? Porque nós não temos uma cultura ainda, durante esses primeiros 2 séculos, século XVI, século XVII, você não tem uma cultura brasileira, né? Embora você tenha uma riqueza extremamente muito grande aí da cultura indígena nativa, né? Os seus contos, as suas formas de explicar as relações da natureza, né? A sua cultura de plantio, as suas tradições, mas tudo isso passado né, de forma oral, então muito dispersa aí pelas regiões, né? Pelas populações, que são várias. Então, você tem uma cultura muito rica. Chegam os negros também, trazem um processo cultural extremamente rico, mas isso, de fato, vai ser entendido como uma identidade cultural já é a partir do século XVIII, né? E mais recentemente, quando alguns autores, aí, como Cipriano Barata e outros, vão começar a fazerem um compêndio, né?
um estudo, né, juntando essas contribuições culturais para a formação dessa identidade nacional, essa identidade brasileira. Né? Então, a conversão dos nativos, né, convertendo, para tal, esses jesuítas vão entrar em acordo com a coroa portuguesa de não tornar esses indígenas escravos, até porque, em termos econômicos, o índio escravo, né, aqui não rendia, não acumulava capital tal qual o tráfico negreiro e a escravidão africana, que rendia, né, riqueza fabulosa, né, e era um grande processo de acumulação de capital. Então, portanto, não interessava muito, né, a própria coroa essa, essa, essa escravidão do indígena, do nativo. Né? E esse indivíduo também não tinha produção de excedentes, ele não tinha conhecimento de mineração, né, da agricultura em maior expressão. Então, portanto, ele vai ser mantido ali num trabalho servil. Indiretamente, esses jesuítas, esses religiosos, vão utilizar dessa mão de obra, né, mas não como escravo, como uma mão de obra servil para acumulação de capital, naturalmente para a igreja. A ponto de que aí, na primeira metade do século XVIII, o Marquês de Pombal expulsar os jesuítas, né, de todas as colônias portuguesas, alegando, por exemplo, que era um Estado dentro do Estado português. Tamanha a sua riqueza, tamanho o seu poderio de poder, né, já que dominavam a educação. Né? Foi aonde esses jesuítas, é isso, pelas missões e a fundação dos colégios, Colégio de São Jesuíta de Salvador, né? O Colégio Jesuíta de São Paulo, né? Colégio Anchieta de São Paulo, famoso, né? Os primeiros colégios aí, onde estudavam aí os curumins, né? Os indígenas novos, né? Aprendiam mais rápido, né? A cultura do dominador, do europeu, não é mesmo? E os filhos, né? Dos colonos, né? Dos colonizadores. Então, ali estudavam nesses colégios. Era uma educação basicamente religiosa, né? Em que a base da ideologia é a submissão à autoridade colonial. Né? Então, ali se aprendia a gramática, né? A matemática, um pouco da ciência, mas tudo isso voltado justamente para a religião. Né? Padre Manuel de Nóbrega, por exemplo, escreve para a coroa, para que a coroa mande mulheres, mesmo que prostitutas, né? Para que o Brasil pudesse crescer na, na, na sua população, né? Para ter casamentos dentro da ordem religiosa, e assim por diante. Então, essa educação religiosa jesuítica ela é fundamental na formação do Estado brasileiro, né? Da sociedade brasileira. Quanto à cultura, que nós falamos, né, nós vamos ter os primeiros ensaios culturais do Brasil de fato, o que era proibido pelo próprio monopólio, no Pacto Colonial, né, ter aqui fábrica, né, universidade, né, ter imprensa. Né? Então, isso era proibido. Afinal de contas, quanto mais ignorante esse colono estiver, mais poder, né, de submissão, né, de exploração pelo colonizador. Mas a partir aí do século XVII, você já começa a aparecer os primeiros ensaios, não é isso? Os ensaios da literatura brasileira. Né? E nós demos destaque aí, em especial para Gregório de Matos Guerra, um baiano, né? Um poeta baiano aí que escreveu sobre o estilo barroco, que é o estilo predominante à época, né? Rebuscado, isso, cheio né? De rebusco literário, ele consegue fazer uma crítica muito grande à sociedade colonial do século XVII, né? Especialmente ali na Bahia, no Nordeste. Né? Nós estamos falando de um Brasil bem nordestino nesse tempo. Né? Também para o padre Antônio Vieira, conforme já falamos antes,
nos seus sermões, né, famosos sermões do Padre Antônio Vieira, onde ele justifica o processo colonial, a obediência ao colonizador e a obediência aos preceitos religiosos da Igreja Católica. Bom, então, mas nós vamos aí, de fato, começar a ter uma produção de literatura, né, produção literária, com maior ênfase já na formação da sociedade brasileira, a partir do século XVIII, aí, quando nós vamos ter a chamada as primeiras expressões de sociedades urbanas, né, vindas aí do encontro do ouro nas Minas Gerais, e, consequentemente, começa a inaugurar aí a chamada sociedade urbana, que é um assunto para a gente tratar num outro momento. Né? Eu fico por aqui e nós vamos tratar de outros assuntos em outros momentos. Né? Então, está aí a nossa primeira experiência. E o nosso próximo assunto será o adentramento, né, expansão territorial. Vocês já poderão perceber que o jesuitismo teve um papel muito importante, né, nesse adentramento para o interior do Brasil, da colônia, né, sair ali do litoral, e, consequentemente, para a expansão das fronteiras coloniais. Tá? Um abraço para vocês. Tenham todos aí uma boa semana.